jovens, a paz do Senhor para todos. Vamos para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical para os adolescentes e jovens da nossa igreja. Hoje nós vamos conversar sobre a hora da decisão. Nosso texto base, ele se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 1 ao 7. Antes da gente iniciar, nós vamos fazer a nossa oração. Oremos. Senhor Deus e nosso Pai, te rendemos graças, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que estamos tendo de aprender um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. Fala aos nossos corações através da Tua Palavra, da leitura da Tua Palavra, Deus. Que o Teu Santo Espírito venha atuar em nossas vidas, trazendo aquilo que Tu queres, a mensagem que Tu queres para os nossos corações. Fala conosco, ó Pai, e nos dá uma nova vida, transformadas em Ti, que possamos crescer no conhecimento e sabedoria dos Teus ensinamentos. É em tudo isso que Te oramos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então vamos fazer a nossa leitura no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1 até o 7. Diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer, eu não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto não for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa. E os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Amém? Então a decisão é uma faculdade que só os homens têm. Então só nós homens é que temos o poder de decidir as coisas. Objetos não tomam decisões, árvores não tomam decisões, animais não tomam decisões. Só os seres humanos, seres vivos, é que tomam decisões. E desde criança, por toda a nossa vida, temos que tomar decisões. Nós estamos numa idade em que começamos a fazer grandes decisões na nossa vida, nos estudos, na carreira profissional, na escolha de um companheiro, ou até mesmo para começar a pensar na decisão da companhia para toda a vida. Seria normal, portanto, que fizéssemos agora a mais importante decisão, a de tornar Deus o centro das nossas vidas na pessoa de Jesus. É uma decisão muito importante que a gente precisa tomar. Se ele ainda não é o centro da sua vida, se você ainda não se sente parte do corpo de Deus, então é preciso tomar essa decisão. No texto de Atos, capítulo 18 ao 8, no final ele diz que apresenta os passos dessa decisão, ouvindo
criam e eram batizados. Então, ouvir, crer e batizar. Então, é o que a gente vai ver agora nessa lição. Então, o ouvir. Em Romanos 10, versículo 17, Paulo diz que a fé vem pela pregação, significando que é pelo ouvir a palavra de Deus que chegamos à fé. Outra versão dizem, a fé vem pelo ouvir. Ouvir aqui significa duas coisas. A primeira é ter contato com a palavra de Deus. É por ela que nós chegamos ao conhecimento da verdade. Seria de todo interessante se você procurasse ler mais a Bíblia e ouvir mais as pregações, ler livros que ajudem a conhecer melhor o plano de Deus para a sua vida. Então, a gente precisa ouvir mais, ler mais a palavra do Senhor, porque a fé, ela vem pelo ouvir. E o outro ponto é a aceitação dessa mensagem. Não é o ouvir por ouvir, é você ouvir, compreender e aceitar que aquela palavra foi dirigida para você. Ouvir não é somente escutar, significa entender a mensagem e convencer-se que ela é para você. Você já pensou que o pecador para o qual Jesus morreu é você? Então, Jesus morreu por nós. Ele não morreu para si, só por morrer. Ele morreu com uma finalidade. Significa entender, pode ser que você até tenha falado com outras pessoas sobre Jesus, mas você já meditou naquela palavra que você foi dizer para as outras pessoas? Antes da palavra ir para as outras pessoas, ela tem que vir atingir os nossos corações. Ela tem que vir para ser aplicada em nossos corações, para que a gente transmita para as outras pessoas aquilo que Deus quer. Aí o efeito vai ser diferente. Agora, quando eu falo simplesmente só por falar, então eu não vou sentir. Então, se eu não sentir, a outra pessoa também não vai sentir. Amém? Você precisa convencer-se de que o Evangelho é para você, de que Jesus veio ao mundo por causa de você, de que Ele morreu na cruz por você e de que Ele quer salvá-lo. Só depois que você entender bem que essa mensagem é para você, é que pode dizer que você ouviu a palavra de Deus. Convença-se como Paulo dessa realidade. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Está lá escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Então, eu sou pecadora. Jesus morreu por mim, por você, por nós. E a gente tem que se convencer disso. E tem que ter convicção disso, né? E aceitar, né, que Ele morreu por nós, para que eu possa convencer os outros também dessa realidade. Outro ponto que a gente vai ver é crer. A gente viu a leitura da palavra, ouvir a palavra e agora o crer. No ouvir, a mensagem chega à nossa mente. Então, a gente entende e se convence de que é específica para a nossa vida. Você diria, Jesus morreu na cruz para me salvar. Agora essa mensagem chega ao seu coração para que você tome a sua decisão. Ninguém pode fazê-lo por você. Nem o seu pai, nem a sua mãe, nem o seu pastor. Deus mesmo não obriga você a fazê-lo. Ele pode convencê-lo. Ele o cerca de muito apelo. Ele mostra o seu amor e o seu desejo de salvá-lo. Mas a decisão somente você, com a sua vontade, pode tomar. Então não é por obrigação, não é por imposição. É você que tem que decidir, você que tem que sentir essa necessidade de servir a Deus. Então não é ninguém te impondo, não é ninguém te obrigando,
que isso vai acontecer. Mas não é da vontade de Deus que você recuse essa oportunidade. Jesus disse, lá em Mateus, capítulo 18, versículo 14: Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Deus não quer nos perder para o mundo. Deus não quer que a gente fique perecendo nesse mundo. Então, por isso que Ele cria estratégias, cria meios da gente conhecê-lo, da gente servir a Ele. Basta a gente ter essa decisão. A decisão vem de nós. Crer no texto de Atos 18:8 significa, em linguagem simples, lançar-se nos braços de Jesus, como faz a criança com o pai ou com a mãe. Jesus disse: O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Está escrito em João 6,37. Tenha certeza de que Jesus vai ensiná-lo, aceitá-lo, vai ajudá-lo, vai transformá-lo em verdadeiro filho de Deus. Entregue-se inteiramente a Ele e confie no seu amor e no seu poder. Até mesmo a crer, Ele ajuda. Então Ele vai nos ajudar. E a gente tem que ter certeza e que Ele vai nos ajudar, que Ele vai nos transformar. E que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Então Ele que vai nos ajudar. E a gente tem que crer nessa promessa. Então a gente viu a leitura, crer e agora integrar-se. Ouvindo, criam e eram batizados. O batismo é um ato de integração no corpo de Cristo, que é a igreja. O povo que ouviu a mensagem de Paulo sobre Jesus creu no Cristo e procurou ser batizado para pertencer à igreja. Agora, a mensagem que alcançou seu ouvido e atingiu seu coração chega às suas mãos. Depois de se convencer de que Jesus é o seu Salvador e de aceitá-lo pessoalmente, você naturalmente desejará servi-lo. E a igreja é a agência de Cristo aqui na terra. Servimos a Cristo através do serviço à sua igreja. Então, você, a partir do momento que você decidiu crer em Deus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você agora precisa integrar-se, fazer parte, ser membro do corpo de Cristo. De que forma você vai fazer isso? Através da igreja. Você vai integrar-se. Você vai estar fazendo parte agora de um novo grupo. Você vai ser transformado através das atividades que você vai executar, através das aprendizagens que você vai entender, que você vai aprender com as outras pessoas. A igreja é a comunidade dos salvos com a tríplice finalidade. A primeira é o culto comunitário. Deus deseja o culto do seu povo, por isso Ele mandou construir o tabernáculo no deserto e o templo em Jerusalém. Jesus disse em João 4,23 que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e a igreja é o lugar escolhido por Ele para isso. Então é na igreja que a gente vai aprender a adorar a Deus, que a gente vai aprender a ouvir a palavra de Deus. E outro ponto é a edificação dos crentes. É na igreja que recebemos o alimento da palavra de Deus. Mantemos a comunhão com Deus e com os irmãos e somos instruídos quanto às doutrinas cristãs. Na igreja nós oramos uns pelos outros e procuramos ajudar uns aos outros. Ainda é a igreja o melhor ambiente na terra para o fortalecimento da nossa fé. Então, como é que eu vou aprender a ser um verdadeiro cristão? Através da igreja, dos ensinamentos com os mais velhos, dos ensinamentos do pastor, dos nossos líderes. Então, é na igreja que eu vou crescer, aumentar a minha fé, que eu vou crescer, fortalecer a minha fé,
fortalecer o meu conhecimento da palavra de Deus, é que eu vou aprender quais são os meus dons, aonde eu posso atuar, aonde eu posso servir a Deus, em que área eu posso estar ajudando, cooperando com a minha igreja. Outro ponto é a pregação do Evangelho aos pecadores. Essa tarefa foi entregue à igreja. Sua missão no mundo é essa. Se você deseja levar aos outros o conhecimento da salvação em Cristo, deve ligar-se à igreja, porque ela é a agência missionária de Deus. Então, Deus, quando Jesus voltou ao mundo e que ele falou para os discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele deixou essa missão para conosco. Então é essa missão que a gente tem que cumprir. É o papel da igreja levar a mensagem de Cristo a toda criatura. Então essa é a nossa missão como igreja, de estar transmitindo a mensagem de Deus para todos. E é através da igreja que a gente vai aprender também a transmitir essa mensagem, como levar essa mensagem aos pecadores. Para concluir, agora é a hora da decisão de vocês. E não existe melhor época ou melhor idade do que aquela em que você se encontra. Se tomar a decisão agora, terá muito mais tempo para servir a Jesus. Terá muito mais oportunidade de gozar os benefícios da vida cristã e poderá desde já edificar-se e confortar-se com a participação na ceia do Senhor. Não conheço ninguém que se tenha decidido sinceramente e se tenha arrependido. Pelo contrário, tenho visto algumas pessoas que confessam ter se arrependido por não terem decidido mais cedo. O benefício maior da decisão é seu. Então agora é a hora de você decidir, né? Integrar-se, estar fazendo parte do corpo de Cristo, ser um membro da igreja ou se distanciar dele. Você precisa fazer essa decisão. Ah, mas eu já vou para a igreja todos os domingos. Mas se você ainda não se decidiu, você ainda não nasceu novamente. E você precisa nascer de novo. Você precisa fazer parte do corpo de Cristo. Mas eu estou indo todo sábado, eu vou para a igreja, minha mãe manda eu ir, eu vou. Mas se você não está fazendo a vontade de Deus, você não está, só está indo, só está assistindo as mensagens. Mas a mensagem não está sendo aplicada ao seu coração. Você não está fazendo parte participando da igreja ativamente. Você não tem o desejo de ser batizado. Então tudo isso você precisa decidir, a decisão é sua, né? Deus fala aos nossos corações, mas quem tem que decidir somos nós. Quem tem que tomar essa decisão somos nós, de querer servir a Ele ou não. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem, que Deus aplique essa palavra no coração de vocês e que vocês façam suas decisões enquanto antes. Amém? Vamos orar, encerrando essa lição. E a gente se vê, no próximo domingo, a gente dá continuidade a essa lição da Escola Bíblica Dominical. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, te rendemos graças, Senhor Deus, por essa palavra, que ela possa ser aplicada em nossos corações e que possamos, ó Deus, fazer as nossas decisões, ó Pai, de servir a Ti, de estar fazendo a Tua vontade, de estar Te servindo na igreja, Senhor Deus, e sendo membro ativo da nossa igreja, Pai. Que possamos, Senhor Deus, a cada dia estar no centro da Tua vontade, ó Deus, e escolher Te servir, ó Deus. Que não venhamos nos ludibriar com os desejos desse mundo, ó Pai, e que não venhamos nos afastar de Ti, ó Deus. Que possamos estar firme em Teus caminhos, Senhor Deus, e levar Tua mensagem, ó Deus, para aqueles que ainda não Te conhecem e não tomaram a sua decisão de servir a Ti, ó Deus. É em tudo isso que Te oramos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo domingo.